Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo no canal. Já se inscreve, porque se você assistiu o vídeo, provavelmente você não vai se inscrever e nem curtir o vídeo, tá bom? Comenta, compartilha, é nóis, tamo junto. O vídeo de hoje, para falar bem pouco, superficialmente, parcialmente, sobre uma coisa que eu vejo muito por aí, que é o seguinte. Vamos ver qual é o assunto que eu vou falar primeiro. Que é... Tá, vamos falar desse primeiro. Que é o seguinte, eu vejo muita gente falando assim, principalmente essa época de eleição, né? Fui lá, fiz meu papel de trouxa domingo passado, fiz muito meu papel de trouxa, fui lá e votei. Então, eu vi muita gente no Facebook, Twitter, tudo mais, eu não sei, falando assim, eu vou votar em tal pessoa porque tal pessoa fez, ou porque a outra pessoa não fez nada por tal setor. Eu vou votar em tal pessoa porque o partido dela, ela defende tais coisas pro setor. Só que o engraçado, eu fico pensando assim, por que essa pessoa defende, parece que essa pessoa está defendendo somente o setor dela. Ela dane-se os outros. Tipo, se eu sou do ramo automotivo. Tudo bem que agora eu estou espalhando mais o meu ramo. Mas o meu foco é ramo automotivo. Eu, nos últimos 10 anos, todos os candidatos que eu votei, eles me prejudicaram. Eles tinham um projeto de me prejudicar e eu votei neles, porque eles tinham projetos maiores do que esse projeto que me ajudaria. Vamos lá, um que eu lembro. Não, um que eu lembro não. Um que eu vou falar nesse vídeo, mas depois eu vou falar em um outro projeto que ele falou que ia cancelar e mesmo assim eu votei nele. Que era o seguinte, um dos projetos foi o IPI. Eu lembro na época da Dilma, foi na época da Dilma do Lula, que eles zeraram, né, IPI para carro e tudo mais. Deram até outros benefícios e eu não votei neles. Eu não votei, porque eu achei que não esse projeto. Não, eles deram redução. Tinha um candidato político que falou que ia acabar com a redução do IPI, as vendas de carro ia diminuir, ia aumentar o valor de produto de carro, ia aumentar o valor de serviço de carro, ia aumentar um monte de coisa em consequência da redução do IPI. Eu votei nesse candidato. Eu votei nele, prejudicando o meu setor. Por quê? Porque eu vi que no projeto de transporte público, no projeto de saúde, no projeto de educação, no projeto de segurança pública, ele tinha projetos muito bons, muito bons. Então eu falei, pensei comigo, como eu posso ser egoísta o suficiente para pensar só em mim? Se ele fizer esse projeto na economia, que ele... Ai, desculpa, gente. Tomei banho e parece que tem um negócio no meu nariz. Eu pensei o seguinte, eu pensei fora da caixa. Se eu votar nele simplesmente porque se eu votar no outro político, porque ele vai continuar com a redução do IPI, mas em contrapartida o, o projeto dele de economia não é bom, então vai me prejudicar ainda mais. Vai me prejudicar. O que adianta? Aí ele vai travar importação, que hoje 99% dos produtos automotivos são de fora. Então, no que adianta eu votar por redução de IPI, mas produto aumentar, um monte de coisa aumentar. Então, a gente tem que ter um balanço. E eu pensei nesse balanço e falei, não, vou votar no político que vai acabar com a redução de IPI. E depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre um outro projeto que também me prejudicou, mas eu votei também nesse outro candidato. Ele falou, né, esse projeto, eu vou acabar com esse projeto do ramo automotivo. Eu fui e votei nele. Pena que não tem um comprovante lá da urna. Se tivesse comprovante da urna, eu mostrava para vocês que eu votei em tal político. Mas, então, gente, eu vejo muita gente, esses dias, o vídeo mais recente que eu vi foi hoje de manhã. Eu vi professores. Não, temos que votar então um candidato porque ele prometeu. Porque a gente confia, né? Nós, no brasileiros,
temos um histórico muito bom de honestidade, de promessas de político. Nós somos, assim, o país mais exemplar em questão que o político promete e ele cumpre. A gente é absurdamente assim. Então eu vi também, aí veio outra pessoa falando, não, o outro político ele nunca fez nada pela educação. E eu fico pensando, o quanto é egoísta. Não sei, eu não sei se eu posso falar que é egoísta. Talvez essa pessoa um dia possa ser em algum momento egoísta de pensar somente no setor dela. E aí, uma pessoa que tem canal no YouTube, ela tá fazendo quase o mesmo trabalho que um outro político aí que ia nas manifestações e perguntava, mas e tal setor? Tal setor é bom? E a pessoa fala, sei lá, não sei, eu sei do meu. Eu sei do meu setor. Eu sou professor e é do setor esse que eu penso. É isso que eu quero. Ah, mas e a saúde? Saúde, foda-se. Ah, mas e segurança pública? Segurança pública, foda-se. Tudo foda-se. Ué, você vai ser egoísta o suficiente. No Brasil, hein? No Brasil que não existem pessoas egoístas. No Brasil não existem pessoas egoístas. E ela demonstrando que ela é egoísta. Que pensa só na educação, dane-se os outros, não importa. Tipo, vai investir na educação, mas o transporte público vai ficar horrível. A segurança pública vai ficar horrível. Saúde vai ficar horrível. Então a educação ela vai resolver todos os problemas do mundo, ela vai resolver tudo. Tudo. Tipo, investe na educação, mas não investe na saúde. A saúde está precária, porque a saúde do Brasil é maravilhosa. A gente tem que saber que não existe hospital sendo construída há mais de 20 anos. A gente sabe que no hospital, que no Brasil nunca teve falta de leito, só teve falta de leito na pandemia. Nunca, na história do Brasil, assim, Brasil, antes da pandemia, você nunca viu aí em jornal falando assim que teve falta de leito. Nunca, nunca se ouviu. Então a educação está 100%. Talvez essa pessoa que está falando que só pensa na educação, talvez ela viva nesse mundo. Eu queria viver nesse mundo. Eu queria viver. Eu queria viver num mundo que eu falasse assim: falta leito? Não. Segurança pública é perfeita. Tudo é perfeito. Então eu tenho que realmente votar no político que só defende a educação. Então, gente, eu estou dando um exemplo bem simples, bem bobo, bem parcial, bem superficial, de como nós não devemos pensar somente no nosso rabo. Faz duas semanas, eu fui no churrasco na casa de um amigo. E ele chamou outros 11, 10 amigos da gente. Todos têm empresa na família, o pai, a mãe, o irmão ou a própria pessoa. Esse meu amigo ele é farmacêutico. Eu tava falando com ele, você vai votar em quem? Ele falou, eu vou votar em tal pessoa. Eu falei, por quê? Ele falou, eu vou votar em tal pessoa por causa disso. Eu falei, que legal. Eu falei, mas ele tem um projeto bom para a área farmacêutica, assim, como é que vai fazer? Você sabe se ele tem um projeto, assim, no plano dele? Tem algum projeto para farmácia? Ele falou, não tem. Eu falei, não, tudo bem. Aí chegou outra pessoa que é do ramo de supermercado. Eu falei, você vai votar em quem? Eu vou votar em tal pessoa. Eu falei, que legal. Eu falei, eu vou votar em tal pessoa também. Então, mas ele tem um projeto legal, que não sei o que, um projeto tal. O partido dele já fez isso, aquilo. Os meus amigos são assim. Eles vão votar em alguém e toda vez que eu pergunto, e qual é o plano? Ele fala, eu vou votar por causa disso, por causa daquilo, disso, aquilo. E não só isso. Ele também fala, porque o outro político fez isso em tal setor, fez isso e isso em tal setor. Ele não pensa só no setor dele. Eu não sei se eu peguei isso dos meus amigos, se os meus amigos pegaram isso de mim, que eu geralmente na roda de amigo assim, eu sou um dos mais ligados em política. Então, eu não sei se eles pegaram isso de mim, se eu peguei deles, se eles pegaram de outra pessoa, não importa também, dane-se de quem eles pegaram, de quem eu peguei. Mas eu sempre penso a minha sobrinha biomédica, o meu sobrinho quer virar professor. Então eu sempre pergunto, eu falo, Gabriel, que é meu sobrinho, Gabriel, você vai votar em quem? Tal. Por quê? Ele, não, porque tem um projeto assim, 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 por causa disso, porque o outro político também, ele fez isso, deixou de fazer aquilo. Eu, tá, beleza. Aí eu chego, Juliana, e na área da saúde? O que você sabe? Não tô falando que eles são como é que fala?
Eles são... Não é especial. Eu ia falar outra palavra, mas eles não são especialistas no ramo dele, assim, eles não sabem tudo, não tem, é impossível você saber tudo dos bastidores, o que os políticos conversam lá no calabouço do Congresso, no calabouço do Senado lá, que lá a gente nunca vai saber, a não ser se você for um gigante empresário. Então, ela falou, eu vou votar em tal político por causa disso, por causa ele também é ruim nisso, mas o outro é pior nisso, o outro também fez algumas coisas nisso. Eles sempre clareiam, abrem a minha cabeça. E eles me perguntam, eles não me chamam de tio, né? Porque eles sempre foram, viveram comigo, eles falam, Renan, você vai votar em quem? Eu falei, vou votar nele, por causa disso. A gente sempre conversa, mas é engraçado. É engraçado. Eu queria que vocês pensassem se na família de vocês, nos amigos de vocês, é assim. A pessoa vai votar porque vai ter um projeto bom para a área dela. Aí você pergunta de outra área, não sabe. Não sabe o que o político tem projeto para outra área, o que o partido dele, o histórico do partido dele, o histórico dele já ferrou um setor, já prejudicou isso, já prejudicou aquilo. Porque, para mim, o setor mais importante no país, não é educação, não é saúde, é economia. Para mim, com a minha ignorância, com a minha burrice e tudo. Muitas pessoas podem discordar, beleza. Eu respeito você. Um dia, talvez, eu aprenda mais sobre educação, sobre economia e vejo que a educação é a base. Mas, por enquanto, o que eu consigo ver é que uma pessoa que foca na economia é melhor, porque é aquilo. É uma pergunta curiosa que eu sempre faço quando o político promete. O político fala assim: é bom, vamos fazer tal coisa porque é bom para o país. Aí eu penso o seguinte: qual projeto hoje em dia, que está rodando, que está vigente, que é bom igual para o país e para a população? Que ele é bom para as pessoas, para o pobre, para o rico, para o milionário, para o bilionário e é bom para o país. Porque tem gente, quando vejo promessa, eu sempre penso assim, um projeto, o político ele deveria pensar primeiro no país, igual a empresa. Empresa fala assim, colaborador em primeiro lugar. Concordo, tudo bem. Só que algumas vezes você pensa demais no colaborador, o colaborador ele pode um dia, se não tiver contrato, o colaborador, você pensa muito no colaborador, o colaborador no outro dia ele fala, vou trabalhar em outra empresa. Pode acontecer? No Brasil quase isso não acontece, né? Tudo bem, o Renan é louco, o Renan é doido. Renan, no Brasil nem acontece. Você já viu funcionário trocar de empresa no Brasil? Então, é difícil, né? Quase não acontece. Então, primeiro passo, você tem que pensar em manter a sua empresa de pé. Sem dívida, sem nada. Lucrar, você tem que vender, lucrar, pagar as contas, guardar no caixa, tirar o seu salário, colaborador. Esse é o que eu posso ser egoísta? Posso ser egoísta, beleza. Só que eu acho que a empresa, ela precisa de dinheiro, ou você primeiro, ou vamos fazer o seguinte, vamos pensar primeiro no colaborador, vamos fazer o seguinte, lucrou, vamos supor que tudo que o colaborador vendeu, lucrou 10 mil líquido. Aí você dá 9 para o colaborador, só que as contas que ele gerou, deu 2 mil. Sobrou 1.000 para a empresa. Só que as contas que ele gerou entre energia, água, luz, telefone, convênio, VR, VA, que não sei o que, deu 2 mil. Deu, sei lá. Deu 2 mil. Aí você deu 9 mil, você valorizou o colaborador. Você foi, o que eu vou fazer? Eu tenho que valorizar o colaborador. Você valoriza o colaborador. Você fala, não, eu vou te dar 10 mil. Tudo que você lucrou eu vou dar para você. A empresa mantém com quem? A empresa se mantém com amor? A empresa se mantém com vento? A empresa se mantém com pedido de misericórdia ao governo? Como é que a empresa se mantém? Então, gente, vamos ser um pouquinho racionais nisso. Um pouquinho. Vamos tirar um pouquinho da emoção. Primeiro, você tem que pensar na sua casa. O governo, ele fala, puta, eu quero fazer um projeto. Mas esse projeto, ele vai dar muito dinheiro para as pessoas. Ele vai dar 1 bilhão, ele vai gerar 1 bilhão de receita para as pessoas. Só que vai voltar de imposto
100 milhões, não tá valendo muito a pena. Então tem que gerar um retorno. Você vai dar dinheiro para as pessoas, você vai pagar, só que eu acho que você tem que ter um lucro maior. Então é aquilo. O governo, muitas pessoas falam, tem imposto, imposto, imposto. Para mim, imposto, né, isso aí já é outro tipo de assunto. Mas, depois eu posso até fazer um vídeo desse, é que o vídeo já tá ficando longo então. Mas pensem aí, se eu tô errado, comenta aqui, Renan, você tá errado, tem que pensar primeiro nisso, nisso, nisso. O governo não pode dar lucro, o governo isso, o governo aquilo. Me dê uma aula. Me dê uma aula de política, estou aberto para xinga, critica, faz o que você quiser aqui nos comentários aqui, mas quero sua opinião, o que você acha? Porque eu não sou especialista, já está na minha descrição, sou um amador. Então aqui tô aqui para comentar, para aprender. Tem gente que não é evoluído. Tem gente que, não, desculpa, tem gente que é evoluído e não quer aprender. Agora eu sou um ser que não sou evoluído. Então eu quero aprender. Eu estou aqui para aprender. Se você não importa a sua ideologia política, nem precisa falar que ideologia política você é. Para não misturar, para não misturar sentimentos. Então fala, Renan, é isso, aquilo, o governo aconteceu isso. É assim que funciona. Eu acho que é melhor assim. Eu gosto muito de conversar com pessoas que dizem acha. Eu acho que é melhor. Eu acho isso. Pessoas que têm muita certeza, eu nem gosto de ler. Se você vem com muita certeza que é assim, eu nem vou ler, nem vou curtir seu comentário, nem vou responder. Vem com dúvidas, vem com dúvidas. Adoro pessoas que têm dúvidas, igual eu. Gosto de conversar com pessoas que têm dúvidas. Eu sou muito burro, sou muito ignorante. Então, conversar com uma pessoa que é muito inteligente, o assunto não vai encaixar. Então, se você pode ser muito inteligente, mas aqui no comentário demonstra um pouco de burrice para a gente poder encaixar, para poder encaixar o assunto. Se você vem com muita inteligência, eu não vou entender, não vou conseguir responder, vai parecer que eu sou grosso, vai parecer que eu tô deixando você para lá. Não é isso, é porque eu não vou conseguir entender, tá bom? Então é nóis. Tamo junto. Se você gostou do vídeo, eu agradeço muito. Se você não gostou, eu peço desculpas. Não dá para agradar a todo mundo. É nóis, até a próxima.